Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Helena Fleck Velasco, eu sou alergista e imunologista e eu vim aqui falar com você sobre esse assunto que o meu filho tá sempre doente, tá? É um assunto bem comum, né, em emergências, em consultórios de pediatra, e muitas crianças às vezes chegam pra mim, muitas mães, com a dúvida, será que meu filho tem algum problema na imunidade porque ele tá sempre doente? Felizmente, os defeitos da imunidade são raros, né? Apesar deles acontecerem mesmo. E essa situação da criança ficar muito doente nos primeiros anos de vida é bem comum. Então, essas infecções, elas acontecem aproximadamente entre os 6 meses e os 5 anos de idade. E as crianças, nesse período, podem ter de 8 a 10 infecções por ano. E as que vão na creche, até mais, tá? Os primeiros 6 meses, a criança é bem protegida, então, pelos anticorpos maternos, que são passados no último trimestre da gestação. E depois desses 6 meses, então, o sistema imunológico delas começa a produzir seus próprios anticorpos. Então, ele começa a se desenvolver, não só a parte de anticorpos, como outras partes do sistema imunológico. E só vai estar completamente formado com 4 anos de idade. Então, durante esse período, o sistema imunológico da criança está aprendendo a defender ela. E aí esses anticorpos, que a gente chama anticorpos de memória, que são importantes para nos defender das infecções e que são importantes para a gente ter aquela infecção, para a gente ter aquela memória que nos impede de ter uma infecção, ou na maioria das vezes nos impede de ter uma infecção várias vezes, tá? Então, como é que funciona? A gente tem uma infecção, qualquer uma que seja, né? Uma infecção pelo vírus, por um vírus ou por uma bactéria. E aí, depois do primeiro contato com aquilo, os nossos anticorpos, eles vão criando essa memória. Para a próxima vez que a gente entrar em contato, eles se ativarem e defenderem a gente antes mesmo de ter os sintomas. Durante esses primeiros anos, a criança nunca teve contato com nada. Então, todos os vírus diferentes, que existem mais de 200 vírus, que ela entrar em contato, vão ter que ter sintomas respiratórios, ou vão ter que ter alguns sintomas para que o sistema imunológico dela vá aprendendo. Aos poucos, algumas crianças acabam tendo menos ou mais, como qualquer parte do desenvolvimento. Tem umas crianças que têm esse desenvolvimento mais rápido e acabam tendo menos doenças nesse período, outras que têm um desenvolvimento do sistema imunológico um pouco mais devagar, mas isso tudo entra dentro de um padrão de normalidade, tá? As que têm desenvolvimento, as que têm muitas infecções, depois a gente pode conversar sobre um pouquinho num outro vídeo sobre isso, tipo, quando que essas infecções precisam ser investigadas melhor, são um padrão de infecções mais graves, né, mais frequentes, com necessidade constante de uso de antibiótico, entre outros comemorativos, tá? Então, assim, vamos diferenciar um pouquinho o que é infecção viral e o que é infecção bacteriana, né? A infecção viral, ela é a mais frequente, ela ocorre mais de 95% das vezes, né, em crianças e nesse período de idade. E ela, geralmente, a gente diz que o vírus, ele dá sintomas mais sistêmicos. Então, o vírus, diferente da bactéria, por exemplo, quando tu tem uma infecção por bactéria, quando tu tem uma otite, geralmente tem uma otite por bactéria. O vírus não, o vírus quando ele dá alguma coisa, ele geralmente dá ele pode dar em vários lugares. Então ele dá secreção nasal, ele pode dar o olho vermelho, pode dar vômito, pode dar diarreia, pode dar dor de barriga, pode dar febre, pode dar secreção no pulmão, pode dar secreção no ouvido, pode dar secreção na garganta. Então o vírus, ele pode atacar todo o corpo junto, tá? E geralmente o que acontece normalmente é, primeiro tu tem uma infecção por vírus, e aí essa infecção acaba piorando, e aí a gente vai ter uma co-infecção, uma infecção em cima disso por bactérias. Então, como que a gente faz para ver? A gente sempre que vai na emergência do pediatra diz, não, tem que esperar 48 horas para vir e tal. Isso é verdade porque essa questão de diferenciar, ela só acontece depois das 48 horas para o pediatra conseguir identificar esses sinais da infecção bacteriana, tá?
tá? Na maioria dos casos, não tô dizendo que é sempre. Então, se a criança tá bem, tá? A gente considera a febre acima de 37,8. Acima de 37,8, a gente vai procurar, vai medicar com algum antitérmico. É bom ter o pediatra ter vocês terem tipo uma receita de crise. O que eu vou fazer quando meu filho tiver febre, né? Aí tu vai medicar com antitérmico e vai observar. Criança que tá bem, quando baixa a febre, ela fica bem, ela brinca, ela tá tranquila, né? E aí depois a febre obviamente vai voltar, porque isso é um processo que acontece, tá? Se ela ficar bem tranquila, brincando entre uma febre e outra, dá para esperar umas 48 horas e marcar uma consulta com o pediatra. Claro, nesse meio tempo, se ela não ficar tranquila, se ela tiver falta de ar, se ela tiver qualquer sintoma de falta de ar, se ela... ou febre muito alta que não baixa de jeito nenhum, aí sim, aí tem que ir no pronto-socorro o quanto antes, tá? Ou até no pediatra, mas dependendo do que tu consegue. E aí, desses 2 dias, ele vai ser examinado, né, no pediatra, e aí vamos ver, tem alguma coisa, não tem alguma coisa? Não tem nada, então vamos esperar mais 2 dias de febre e vamos reexaminar. E assim vai indo pra gente poder evitar ao máximo o uso de antibiótico, porque as infecções virais, elas duram entre 3 a 5, 7 dias, dependendo, né? Então, isso é comum. E aí, não adianta a gente dar um antibiótico, não adianta a gente fazer outras coisas, né? Que não vai mudar o vírus, né, como a gente tem visto atualmente com o coronavírus, são muito difíceis de ter medicações que tratem eles. Alguns vírus muito específicos têm, tá? Então, o que tem que fazer é ficar deitado na cama, descansar, tomar bastante água, sempre se hidratar, muito importante, comer bem e lavar o nariz, tá? Tem um outro videozinho aí no IGTV da NASCE, bem legal. Então, lavagem nasal é muito importante, porque quando a gente lava o nariz e limpa essa narina e limpa essa via aérea das crianças, a gente retira aquelas bactérias que estão lá e acaba diminuindo a chance, então, dessas crianças terem uma evolução ruim ou uma evolução para uma infecção bacteriana. E aí, evitando tudo isso, evitando esse uso do antibiótico desnecessário, já que a criança vai ficar doente, né? A gente também reduz a resistência que a gente tem muito alta hoje em dia de antibiótico. A gente protege as nossas crianças para quando elas precisarem de algum antibiótico grave, a gente ter antibiótico para dar, tá? Então, queria falar com você sobre isso, né? Sobre essas diferenciações do quadro. E também, para terminar um pouquinho, vamos falar sobre a diferença, então, com os sintomas alérgicos, né? Sintoma alérgico geralmente não dá febre, tá? E nessa época, até as crianças que são alérgicas acabam tendo muito nariz escorrendo, muita tosse, e isso cria muita confusão, assim, será que isso é infeccioso? Será que isso é alérgico? Então, é bem raro. Por exemplo, sintomas de rinite são raros em crianças menores de 2 anos, tá? Nessa idade, as doenças alérgicas mais comuns são as doenças de pele mesmo, ou as bronquiolites, né? Que também estão associadas a vírus, tá? Na maioria das vezes. Então, a rinite dessas crianças, essa criança que está sempre coçando o nariz, que está sempre espirrando com menos de 2 anos, provavelmente isso são esses vírus, tá? Que vão acontecendo, que elas vão entrando em contato para elas ir criando imunidade, tá? E aí, o que é importante, né, para as crianças alérgicas nesse período? Porque também as crianças alérgicas acabam piorando. Então, nesse período é importante a higiene ambiental e os cuidados com a casa, tá? Então, passar pano úmido, de preferência não varrer para não levantar o pó. Não varrer para não levantar pó, cuidar. O quarto da criança é onde a gente fica, na verdade, se tu pensar, nossos quartos são onde a gente fica mais de um terço do nosso dia, né?
muitas horas por dia. Então, o quarto tem que ser um ambiente limpo, sem pó, sem poeira, sem bichinho de pelúcia. Então, crianças que têm essa tendência à alergia, elas precisam ter um ambiente que ajude elas, né? Principalmente em casa, porque na rua é difícil a gente controlar o ambiente. Então, em casa tem que ser um ambiente que ajude elas a ter menos alergia, né? E nessa época é importante que todo mundo que tem alergia continue seus tratamentos, não parem de ir nos seus alergistas, no seu pneumo, quem tem asma, porque essas infecções virais elas vão acontecer, e se elas acontecerem e a gente chegar numa criança que não está controlada, que não está fazendo o tratamento direitinho, isso vai piorar então os sintomas alérgicos dessas crianças, tá? Então um alerta, lembrando que o importante é que a gente lave bem o nariz das crianças, né? Escute os pediatras, né? Leve no seu pediatra para ver como é que vai ficar quando tiver febre. Vamos tentar segurar os antibióticos e vamos manter os tratamentos das crianças nessa época, porque para que a gente tenha menos intercorrências agora durante o inverno, tá? Bom dia para vocês.